professor de geografia estava em casa com seu filho pequeno. Ele ia aplicar uma prova para os seus alunos no dia seguinte. E o seu filho pequeno não deixava ele terminar aquela prova, porque toda hora mexia em tudo, fazia pergunta. E aquele pai, vendo a hora passar, ficando nervoso, ele teve uma ideia. Como um bom professor de geografia, ele tinha um mapa do mundo na sua frente. Então ele pensou, se arrumasse uma distração para o filho ia deixar ele por algum tempo em paz. Então ele pegou uma tesoura e recortou aquele mapa do mundo e fez um quebra-cabeça. E falou para o filho, filho, eu tenho um desafio para você. Vai juntando as peças desse divertido quebra-cabeça e monta um mundo para o seu pai. Conserta um mundo para o seu pai. O garoto falou, pai, é muito difícil, mas aceitou a empreitada. E aquele garotinho pegou aquelas figurinhas e foi para o seu quarto. 5 minutos depois, o garotinho volta. Pai, consertei o mundo. O pai não acreditou. Aí ele pegou, estava tudo certinho, tudo colocado no mesmo lugar. Aí ele perguntou para o filho, filho, como que você aprendeu a consertar um mundo tão rápido? Aí o garotinho, todo satisfeito, falou, pai, eu estava quase desistindo. Era muito difícil consertar o mundo. Mas aí eu tive a ideia de virar a figurinha para saber o que tinha do outro lado. E a primeira figurinha que eu virei tinha uma perna. A segunda era um braço. A terceira era um pé. A quarta era uma cabeça. Imaginei que aquilo deveria ser um homem. Um homem eu sabia montar, porque sabia colocar as partes em cada lugar. Então, quando eu terminei de montar o homem, eu virei do outro lado, o mundo estava consertado. Está entendendo? A Bíblia diz que Deus criou o homem. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis, capítulo 1, no versículo 26. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Criou macho e fêmea. Deus criou o homem. Mas a Bíblia diz que o homem pecou. Satanás estragou o homem. E a Bíblia diz que Deus, Jesus, já estava com o Pai na glória. Jesus não passou a existir quando ele nasceu em Belém de Maria. Jesus já existia com o Pai. O Pai chega para Jesus e fala o seguinte para o seu filho. Filho, eu tenho uma missão para você. Você vai ter que descer à terra para salvar o mundo. Tem até um hino de Tom Carfe que diz assim, eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim, filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra para salvar o mundo. O filho falou para o pai, é muito difícil, pai, consertar o mundo, mas eu vou. E a Bíblia diz que em João capítulo 3, versículo 16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mundo está aí, destruído. E só tem um jeito de consertar o mundo. É consertando o homem, porque é o homem que está estragando o mundo. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz no livro de 1 João, no capítulo 5, no versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Só existe um que pode consertar esse mundo. O nome dele se chama Jesus Cristo. E para Deus consertar o mundo, ele precisa consertar primeiro o homem.
porque é o homem que está estragando o mundo. E olha o convite que Deus fez. Livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 26, diz assim, ó. Filho meu, dai-me o teu coração. Deus está te pedindo o coração. Deixa Deus te consertar. A Bíblia diz, no livro de João, capítulo 7, versículo 37, olha o que Jesus disse. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva fluirão do seu ventre. Olha o que a Bíblia diz no livro de Mateus, no Mateus, capítulo 11, versículo 28. Olha outro convite que Jesus fez para toda a humanidade. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Olha o que a Bíblia diz no Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Outro convite. O Espírito e a esposa diz: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aleluia. Só tem um jeito de consertar esse mundo. É consertando o homem. Porque é o homem que está estragando o mundo. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 12. Jesus disse assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O amor tem se esfriado. As pessoas estão fazendo mal, praticando mal. Você liga a televisão, só tem desgraça. É marido matando a mulher, pai matando o filho, droga para tudo quanto é lado, prostituição, assalto. O homem que está estragando o mundo. Mas só existe um jeito de consertar o mundo, é consertando o homem. E só quem pode consertar o homem se chama Jesus Cristo. Então deixa Jesus te consertar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Em nome de Jesus, receba essa palavra, que Deus te abençoe. Amém.